Shalom, povo de Deus. Que bom estar de novo aqui com vocês no Almanaque do Cáucaso. E estamos iniciando esse novo episódio com a Barbra Streisand cantando Avinu Malkeinu. Avinu Malkeinu quer dizer nosso pai, nosso rei. Okay? Para quem não sabe, Barbra Streisand é judia, tá? E por que nós estamos iniciando dessa forma hoje, né, com Shalom e tudo mais? Porque nós vamos dedicar esse programa de hoje a questões do Oriente Médio entre Israel e todos os outros países, califados e tudo mais que tem em volta e que não se dão bem de maneira alguma, né? Vamos aproveitar aqui só para contar uma fofoca para vocês, né? Antes da gente começar com as orações, porque depois não pode, né? A Barbra Streisand, ela começou a sua carreira e Robert Redford já tinha começado há um tempo, né? E depois eles acabaram contracenando em um filme. Eu vou lembrar até o final do episódio, eu vou falar para vocês qual é o nome do filme. E a partir daquele momento começou a existir uma química, né? Vamos falar assim. E essa química durou pela vida toda. Robert Redford casou, né, ficou um tempo casado, depois ele se separou, mas quando ele se separou, Barbra Streisand já estava casada, e eles a vida inteira, né, nutriram um grande amor, mas nunca estiveram juntos. Tá bom? Então vamos ao que interessa, tá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que preciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Nossa Senhora da Revelação, rogai por nós. Glorioso São José, valei-nos. E São João Paulo II, rogai por nós. Então vamos agora dar prosseguimento ao episódio de hoje. Vocês devem estar estranhando, meu óculos sempre torto, né, para variar. O espaço de tempo entre o último episódio, né, o episódio 3 e o episódio 4, foi um pouquinho pequeno, né? Porque o episódio 4 demorou para sair, porque eu tive problema de licenciamento do software, tive problemas também com iluminação, e agora eu acho que está tudo em ordem, dá para a gente fazer, tá bom? Então vamos em frente. Oi, povo de Deus, vamos começar então o nosso editorial, que hoje é sobre a questão no Oriente Médio, né? Bom, como todos vocês sabem, né, a porção midiática jornalística brasileira é um estrume de vaca, né? E, como se diz lá em Sorocaba, todos aqueles que se julgam os donos das verdades, né, que são os comunicadores, jornalistas, né, a gente não vai falar os nomes deles, mas vocês sabem quem são os famosos boca de égua, tá? Quem for para Sorocaba vai entender muito bem o que quer dizer isso. Mas sobre o que a gente está falando, eu não vou fazer uma relação, porque isso já foi feito 1 milhão de vezes, né? Que seria a questão do 8 de janeiro com a questão dos terroristas do Hamas. Bom, o que falta é conhecimento, tá? O governo brasileiro apoia o Hamas descaradamente, como também vários outros países que assinaram aí a questão da criação do Estado palestino, né? Inclusive Portugal quis sair na frente de todo mundo e trocou a bandeira da Palestina, né? Pela bandeira do Sudão do Sul, né? Então é bem característico do que está acontecendo agora, né? Mas vamos lá,
caso do Hamas, ele é bem peculiar, porque ele nasceu antes do Estado Islâmico, né? E também do Daesh. Só que depois, essas duas organizações criminosas queriam gerar um califado geral em toda a região do Oriente Médio. E para isso, teriam que eliminar Israel, tá? Mas só que o Estado Islâmico e o Daesh morreram, né? Tá? Não tem mais praticamente nada, e o Hamas deu continuidade a essa aberração, né? Bom, o que não se sabe, né? Até agora, ou não se quer levantar essa questão, principalmente pelos países da União Europeia que apoiam esse tipo de criação do Estado, não digo Estado Islâmico, mas o Estado de Palestino, né? E também o Brasil, né? E mais alguns outros países perdidos pelo mundo aí. Bom, o que acontece é o seguinte: a partilha do mandato britânico na Palestina, ele foi votado na ONU, isso lá atrás, um pouco depois do que foi criado o Estado de Israel. Só que em 1945, o Estado de Israel sofreu a oposição de praticamente todo o Oriente Médio, menos o Egito. E o que aconteceu? Né? Até hoje ele não é reconhecido por esses países do Oriente Médio, né? Que, por ventura, né, ou por coincidência, é o tal do califado que os grupos terroristas querem criar, né? Bom, de qualquer forma, Israel continuou tal, e quando começou aquela questão da partilha da Palestina, resultou então na Guerra da Independência, né, que Israel massacrou todos os países que entraram nessa guerra, né, todos os países árabes que entraram nessa guerra, principalmente o Egito, né? Que o Egito me parece ser um país que não é muito confiável nessas questões diplomáticas, né? Bom, aí o que acontece, né? O novo Estado árabe, né, que seria a Cisjordânia, né, ela ficou com a responsabilidade de novo com o Egito e também a parte de Gaza. Então ficou Cisjordânia, Gaza com a responsabilidade do Egito. O que aconteceu? O Egito pulou fora mais uma vez. Então a Jordânia, nesse meio tempo, expulsou todos os judeus das cidades ali, né? E queimou sinagogas e tudo mais, para que não tivesse nenhuma marca judaica dentro do território da Cisjordânia e da Jordânia, né? Bom, aí o que acontece? Gaza foi militarmente administrada pelo Egito, né? E até 1917, quando eles abandonaram. Então hoje os palestinos são considerados pessoas de segunda classe. A Cisjordânia não quer, o Egito também não, né? E fica esse impasse na questão palestina. Só que lá em setembro de 1970, a Jordânia resolveu então adotar uma conduta em cima dos palestinos, né? Mas por quê? Porque foi a época da derrubada do rei Hussein. Tá? Aí os palestinos foram, aí sim, considerados praticamente a escória do mundo árabe. Bom, aí tudo aconteceu, rolou os toques de recolher nos países árabes e tudo mais, e a Jordânia, por sua vez, né, não permitiu que fosse criado o Estado palestino da Cisjordânia. Quer dizer, os palestinos tinham por direito a Cisjordânia, mas eles lutaram contra para não ter esse país, né, essa criação desse país, a Cisjordânia Palestina, porque eram considerados pessoas, nação de segunda classe. Tá? Aí em 1970, o que aconteceu? A Jordânia derrubou o rei Hussein e aí começou a tal da intifada, né? E, bom, resumo da ópera. Tá? Palestina teve todas as chances do mundo de ter o seu Estado palestino e jogou fora. O Hamas toma conta. E o Hamas, o que acontece desse meio político que está acontecendo? Prega o terrorismo. Por quê? Porque ele quer o povo palestino em suas mãos. Agora, existe alguma justificativa para se defender o Estado palestino nesse momento? Não, né? Então, o que Israel tem no meio de tudo isso? É uma guerra étnica, né? O principal motivo de
fomentar uma guerra no Oriente Médio é justamente fazer uma limpeza étnica, acabando com o povo judeu nessa divisão de partilhas que está acontecendo, tá? Então, infelizmente, é defendido um fato que não é fato, que na verdade é uma grande mentira, tá bom? Bom, pessoal, vamos aos livros dessa semana. Na verdade, os livros dessa semana são 2, tá? O primeiro é esse aqui, ó, tá? Se o filho de Aristóteles tivesse um iPod, tá? De Conor Gallagher. Conor Gallagher é filho de um grande psiquiatra americano, segundo, se não me engano, ele é uma referência, né, entre a psiquiatria americana e europeia, né? Então, ele é um livro que eu vou dizer para vocês que é quase que obrigatório para quem tem filhos da geração Z, né? Bom, eu vou falar claramente, tá? Em saber como que uma criança nasce, né? Começa a entrar na sua infância, né? Depois de ser bebê, fica idiota, cresce idiota e se torna um imbecil durante o resto da vida, né? Então, esse livro ele explica bem isso, né? Algumas coisas que todos os pais e adolescentes deveriam evitar. O outro livro é esse aqui, tá? 9 comentários sobre o Partido Comunista. Tá bom? Deu uma escurecida aí porque eu coloquei o livro na frente da iluminação, tá? Bom, esse livro aqui ele foi escrito por vários jornalistas, né? Porque é um livro de uma agência de notícias chamada The Epoch Times, tá? É uma agência de notícias americana criada por chineses que estão exilados nos Estados Unidos ou também porque fugiram para lá mesmo, né? E eles o que fazem? Oi, Olavo, vai para lá, tá? E o que eles fazem, né? Eles tentam desmascarar, né, e desnudar o Partido Comunista Chinês, né, que é atrocidade atrás de atrocidade, né? O Hamas é fichinha perto deles. Mas são 2 livros muito bons, tá? Eu estou lendo os 2 simultaneamente e estou gostando muito, tá bom? Logo que eu terminar, eu posso fazer um comentário sobre eles um pouco mais profundo. Vamos embora. Shalom, povo, novamente. Então, o Católicos no Átrio hoje, eu gostaria de dar uma diversificada um pouco sobre a homilia da missa de domingo, dia 28, tá? 28 de setembro, em que eu acho que, na minha concepção, é um dos do Evangelho de Lucas, é sem dúvida a parábola mais rica que tem, tá? Está na Lucas 16, de 19 a 31, né? Que é aquela parábola lá do homem rico e do Lázaro, né? Então, na verdade, essa parábola, se a gente pesquisar um pouco mais, a gente vai ver que ela foi repetida em várias outras religiões, tá? Mesmo naquelas que não são monoteístas, né? Mas isso aí me fez lembrar muito bem uma parábola que é contada só para vocês entenderem um pouco mais, tá? Existem várias raízes, ou posso dizer que não são nem raízes, são ramificações judaicas, né? Uma delas é a Lubavitch, tá? Apesar de muita gente não considerar Lubavitch uma vertente, né, do judaísmo, mas é sim, Lubavitch quer dizer Casa Branca, né? E o que ela quer trazer, né, para o judaísmo, né, em si? As raízes, né? Eles não são ortodoxos, né, com aquela violência toda que os ortodoxos têm, mas são um pessoal do bem, né? Então, eu vou contar essa historinha bem rápida, né? E depois a gente fala uma comparação aí com o Evangelho de Lucas, né? Então, tinham lá na Sibéria, né? Porque eu não falei isso, né? Os Lubavitch, eles são essencialmente russos, tá? E então teve lá uma nevasca tal, e aí o pessoal começou a se encontrar na sinagoga com mais frequência. Mas sempre tinha uma cadeira que estava vazia, tá?
Para vocês entenderem por que essa cadeira está vazia, porque em comunidades pequenas tem um número de cadeiras já reservado para as pessoas, né? No caso, tem para os homens e tem para as mulheres, né? E tem, no fundo, um grupo de assentos que é reservado para os visitantes. Tá, então tem uma cadeira lá que vivia vazia. Tá? Aí um dia o rabino, se bem que os Lubavitch não chama de rabino, chama de rabé, ele ficou, mas quem é que não está ocupando essa cadeira? Aí alguém falou para ele, é aquele sapateiro que mora lá no fim da rua. Ele falou, tá bom, vou lá falar com ele. Aí ele pegou, se encheu de moral, né, como todo rabino, foi lá na sapataria dele e falou assim, ô fulano, por que não, fulano é meio chato, né? Ô Jacó, por que você não está indo na sinagoga? Falou, olha, eu não posso ir, né? Não tenho como ir, né? Mas eu vou tentar me esforçar e vou ver se eu consigo ir. Aí tomou aquele sermão, né? De praxe, né? Tudo bem. Aí certo dia, o que aconteceu? O rabino, o rabé, ficou doente, tá? Ficou com muita febre e começou a delirar. Então, nesse delírio que ele teve, ele sonhou que estava no reino dos céus e Deus estava à frente dele. Aí tinham 2 cadeiras para quem chegasse a se sentar, né? Uma ao lado, né, de Deus e outra lá no fundo, né, como se fosse um visitante mesmo, né, como é na sinagoga do Lubavitch. Aí ele chegou, aí alguém lá falou para ele, não, você senta lá no fundo, tá? Aí entrou esse sapateiro. Aí Deus falou para ele, senta aqui do meu lado. Aí ele levantou, pô, mas como é que é esse negócio aí? Eu sou rabino, tal, que não sei o que lá, né? E você bota esse sapateiro aí que nem na sinagoga vai? Aí Deus falou para ele, senhor sapateiro, conta para ele a sua história. Aí o sapateiro contou que ele não ia na sinagoga porque ele tinha o pai e a mãe dementes, né, com Alzheimer, e ele tinha que trabalhar para sustentar os dois e também para cuidar dos dois. E ele falou, olha, infelizmente eu não tenho como ir na sinagoga, né? Aí o que foi dito pro rabino aí, né, em questão, o rabé. Bom, sinagoga não faz o homem, tá? Quem faz o homem são suas atitudes. Tá? Então, o que a gente vê aqui na questão do Lázaro e do rico, o rico passa pela mesma situação e é soberbo, né? Depois que, vamos falar num português bem claro, né, que a água bate na bunda, aí, meu amigo, você vai querer de qualquer forma resolver os problemas, né? E você não vai conseguir se você não tem uma questão próxima, né, dentro de você, de auxílio, de ajuda ao próximo, tá? Quando a gente fala ajuda ao próximo, dá a entender que é uma coisa meio banal, mas não é, tá? É uma coisa que tem que ser efetiva, tem que ser repetida várias vezes durante a vida, tá bom? Então, leiam de novo, né, essa parte do Evangelho de Lucas, né, que eu tenho certeza que para cada um vai revelar alguma coisa, né? Que o Evangelho é assim, né? Mas eu considero esse o meu Evangelho preferido, tá bom? Vamos em frente. 14 de outubro de 1940. Nasce em Gouda Mirjam Leukovitch, uma menina judia holandesa. Em setembro de 1943, ela foi deportada para Auschwitz e assassinada numa câmara de gás após uma prévia seleção. Bom, pessoal, sobre a teologia do corpo, eu queria falar com vocês, eu vou falar meio de improviso, tá? Não porque eu não tinha preparado alguma coisa, mas é porque eu lembrei que uma vez foi me perguntado o seguinte, né? O que a igreja tem a dizer sobre tatuagem? Olha, eu não faço a mínima ideia do que a igreja tem a dizer ou deixa de dizer, tá? Mas o que eu posso falar é o seguinte, tá? A tatuagem é algo que te marca o corpo e por toda a vida, praticamente, né? A não ser que você faça algum procedimento aí, sei lá, fez no braço, corta o braço, alguma coisa desse tipo. Mas eu acho que a resposta é tão simples que talvez nem fosse necessário colocar até mesmo a igreja nesse meio aqui, né?
Por quê? Porque a tatuagem, a tatuagem não, né? O corpo humano, eu faço aqui um paliativo, né? Uma comparação, tá? Que como uma casa, um apartamento que você alugou, tá? Imagina que você morou lá durante um tempo tal, daí você vai mudar por algum motivo, alguma razão, você vai sair de lá, aí você pega toda a sua tralha, né, todos os seus móveis, toda a sua mudança e faz, aí você leva a bacia do banheiro, as lâmpadas, os penduricalhos que vai na parede lá para segurar a toalha e tudo mais, né, e você leva, tá? Você acha justo isso? Bom, você talvez ache, mas o senhorio, né, o dono do apartamento, com certeza não vai gostar nem um pouquinho disso, né? Então eu acho o seguinte, que se você tem um lugar para você morar, você tem que zelar por ele, não é verdade? Manter ele em condições de vida, em condições, por quê? Porque ele não é seu. Tá, agora vamos voltar para o corpo. O corpo é seu? Não, né? O corpo é de Deus. Ele só te emprestou para você ficar aqui na Terra e poder andar, né? E poder viver, poder criar, né? E tudo mais que um ser humano deve fazer, né? Mesmo que não seja a vontade dele, mas ele tem que fazer. Então, o que eu digo é o seguinte, né? O que eu disse, né? É o seguinte para essa pessoa que perguntou sobre a tatuagem. Eu fiz esse comparativo, né? Comparativo, eu acho o seguinte, tá? Comparar alguma coisa com a outra é ruim, tá? Porque você pode desmerecer a outra coisa, como você pode valorizar a outra e vice-versa. Mas a gente tem que fazer uma equiparação, né? Uma equivalência do que está acontecendo. Então, o corpo humano, que é dado para nós, né? Que é constituído de uma alma, né? Ele tem que ser respeitado, tá? Eu, sinceramente, eu não gostaria de ter um lugar onde eu estou morando, né? Com um distintivo do Corinthians na parede. Não, de jeito nenhum, né? Tanto por razões morais, como também porque não é certo, né? Eu não vou estragar o lugar que eu estou morando, né? Quebrando a janela, sujando, não recolhendo lixo, não limpando, alguma coisa desse tipo, né? Então, o que eu acredito nisso tudo é que você tem que preservar seu corpo. O corpo é uma dádiva que você ganhou, tá? Eu, quando eu ganho um presente, eu agradeço 1 milhão de vezes e procuro ter aquele presente sempre em boas condições, tá? Isso eu ensino na catequese para a criançada, tá? Eu acho que não deveria ensinar isso para adulto, mas a gente tem que falar nesse ponto, né? Se você ainda não encontra no seu corpo um motivo de sabedoria, tá? De cuidado, né? Que você está próximo de Deus, realmente você vai ter que rever um monte de conceito, né? Mas é isso, a tatuagem em si faz quem quer, tá? Eu não tenho nada a ver com isso, a igreja não tem nada a ver com isso, cada um faz o que achar melhor. Mas a gente tem que ter a concepção de que o corpo não é nosso, tá? Como as feministas falam lá, né? Como é que elas falam, né? No meu corpo mando eu, tal. Aí já entra naquela questão do aborto, né? Então é assim, eu dou para quem eu quiser e o filho eu tiro depois e tudo mais. Então essa questão de desvalorização da vida, né? Desvalorização do corpo, até poderíamos dizer que é uma forma de você ser ignorante com aquilo que você precisa para até a sua morte. É complicado, tá bom? Então, no próximo episódio, eu vou trazer um negócio bem legal para vocês sobre a teologia do corpo. Porque a teologia do corpo, só para finalizar, não é só o encontro conjugal, é o encontro de duas pessoas e tudo mais. A teologia do corpo é o corpo em si. É aquilo que a gente tem que tomar conta, tá bom? Então vamos embora.
Não esqueça da minha Calói. O Natal tá aí. E a minha Calói? Não esqueça, Calói. O papai está chegando. Aposto que ele esqueceu minha Calói. Faça a campanha para o seu pai não esquecer que você quer uma Calói no Natal. Bom, pessoal, chegamos ao fim do episódio 4. Espero que vocês tenham gostado, tá? Eu estou tentando reduzir o tempo, né, para que vocês fiquem mais confortáveis para poder assistir, né, e tudo mais. E eu quero agradecer aqui as pessoas que se inscreveram, não é aqui no nosso canal. No canal também agradeço muito, tá? E se vocês puderem propagandear, né, essa palavra existe, viu? Por incrível que pareça, propagandear a existência do canal, né? Eu agradeço muito. Como eu disse, não sou monetizado por isso, mas eu preciso de números, preciso ter métricas para poder saber se eu estou fazendo a coisa certa ou não, né? Mas não é isso que eu queria falar. O que eu quero falar é o seguinte: eu tenho uma página no Facebook, tá? Que eu falo de santos. Eu sou, na verdade, eu sou amador em tudo, né? Em tudo que eu faço, eu sou um pé na cova. Mas tem uma página minha no Facebook que eu falo dos santos, tá? Não dos santos do Santos Futebol Clube, é dos santos que moram no céu mesmo, né? E chama Catena Legiones, né? E essa Catena Legiones tem lá o santo do dia. Eu procuro, a primeira coisa que eu faço de manhã já é postar a história do santo do dia, né? Ou santos do dia, que às vezes tem mais de um, que é interessante tudo. Que não adianta eu falar lá do, sei lá, Beato Giovanésio Lucarelli, sei lá quem que é. Ninguém vai saber quem é, tá? Não faz parte do nosso dia a dia católico aqui no Brasil, né? Mas, por exemplo, São Francisco é dia de festa, tá? Santa Teresinha do Menino Jesus da Sagrada Face também, Santa Clara, né? Santa Rita de Cássia. Nossa, tantos santos que a gente esquece mesmo, mas então a ideia é justamente essa. É mostrar quem é o santo, o que ele fez, né? E como que tudo anda, tá bom? Se vocês puderem, né, entrem lá, né? Se quiser seguir, né, eu agradeço. E é isso, tá bom? Trabalhando pela igreja, sempre, mesmo um pouco afastado dela, mas eu acho que o trabalho da igreja, ele não termina depois da missa, né? No final da missa, né? Porque vocês sabem, né, que a gente faz um sinal da cruz na entrada e um sinal da cruz na saída, né? E o padre não precisa sair correndo atrás de ninguém antes de terminar a missa, né? Isso é meio comum, né? Mas o trabalho continua do lado de fora, tá? E às vezes é tão importante quanto. Então, vamos amar o próximo, tá? Vamos querer bem o nosso irmão, nossa irmã, e vamos sempre olhar para ele como se nós estivéssemos vendo Jesus Cristo, tá? Porque Jesus Cristo é quem nos livrou dos pecados e principalmente segura na nossa mão durante a nossa vida, tá bom? Então vou deixar aí vocês com uma musiquinha legal, tá? É uma musiquinha israelense, tá? Por que ela é israelense? Porque ela foi escrita e foi musicada depois de 1945, tá? Então ela foi criada no Estado de Israel. Assim a gente vai tocando a vida aí e, se Deus quiser, vamos ter mais episódios pela frente. Tá bom? Então, uma boa semana para vocês, um abraço e um queijo e fiquem com Deus. Mas antes, o que nós temos que fazer? Rezar. Como sempre, rezar e rezar muito. Tá bom? Então, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.
A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Vamos rezar uma Ave Maria pela paz no mundo, tá? E pedir a Deus todos os dias para que os governantes aí ponham um pé no freio nas ambições que eles tanto têm, tá? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Revelação, rogai por nós. Glorioso São José, valei-nos. E São João Paulo II, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até o próximo episódio. I do be nosy, but not in a a judgmental kind of way. Like, I don't care what you do, but I do want to know. Like, I want to know about it, but I don't care. But I would like to know.